Olá, boa tarde. Meu nome é Daniela, eu sou professora de Geografia. Hoje a gente vai resolver algumas questões do Enem que abordam a ação humana na natureza. Eu trouxe aqui questões, mas eu trouxe também 3 sugestões de vídeo que vou mostrar para vocês ao final, para vocês estudarem em casa esses assuntos. Eles costumam ser cobrados em todas as provas do Enem: circulação geral da atmosfera, erosão, modelagem do relevo, e por vezes a falta de vocabulário de alguns alunos acabam deixando de fora essas questões, fazendo com que eles errem ou até que nem tentem chutar alguma resposta. A gente vai resolver 4 questões que são bem específicas, assim, que tem bem o jeito como esses assuntos aparecem na prova do Enem. A primeira, que já vai mostrar aí na tela para vocês, é uma questão longa, que entrou no Enem 2018, na primeira aplicação. Tem este primeiro texto, que é um texto verbal. Tem o segundo texto, que além de ter uma explicação, é uma espécie de legenda, tem 2 mapas, e são mapas com bastante informação. Então, em vez de a gente começar lendo esses textos, ou seja, investindo um tempo para a leitura desses textos, nós vamos direto para o enunciado, porque é o enunciado que vai dar para a gente aquilo que o texto tem e que precisa ser recuperado pelo aluno para poder encontrar a alternativa correta. Então, nós vamos lá para o enunciado, e o enunciado diz o seguinte: de acordo com as informações apresentadas, a seca de 2014 no Sudeste teve como causa natural o A. Isso significa que a gente precisa usar as informações apresentadas para encontrar a causa da seca de 2014. É isso que a gente está procurando nesses textos. Então, agora sim, a gente vai aos textos buscando quaisquer informações que sejam relevantes para a gente encontrar a causa da seca. Então, vamos ler o primeiro texto de terceiros da questão. Há mais de 2 décadas, os cientistas e ambientalistas têm alertado para o fato de a água doce ser um recurso escasso em nosso planeta. Desde o começo de 2014, o Sudeste do Brasil adquiriu uma clara percepção dessa realidade em função da seca. Não tem aí nada sobre a causa da seca, certo? Está apenas dizendo que a gente está vivendo essa problemática e que viveu especialmente o Sudeste em 2014. O texto 2 diz: elementos relevantes ao transporte de umidade na América do Sul a leste dos Andes pelos jatos de baixos níveis, que lá no mapa estão representados pela cor azul, é a seta azul. Frentes frias, FF, que no mapa é representado por essa linha marrom que está embaixo, na parte mais ao sul da zona da ZCAS. E transporte de umidade do Atlântico Sul, assim como a presença da zona de convergência do Atlântico Sul, a ZCAS, que é essa grande mancha no primeiro mapa, para um verão normal e para o verão seco de 2014. Então a letra A representa o centro da anomalia de alta pressão atmosférica. Pode parecer para vocês que a legenda deu um monte de informação e que você precisa saber todas essas informações. Eu acho que esse é um primeiro propósito de uma aula como essa de preparação para o Enem. Porque você não precisa saber o que significam todas essas coisas, você precisa encontrar a causa da seca. E já tem uma dica muito, muito relevante aqui, porque no meio do texto de terceiro está dizendo que tem uma letra A, que está aparecendo exatamente no mapa do verão de 2014 e que representa o centro da anomalia de alta pressão atmosférica. Anomalia já te diz que é alguma coisa que não é corrente, que não é prevista, que não é esperada para aquele ano, alguma coisa que aconteceu aquele ano e que não faz parte da dinâmica que aconteceria todos os anos. Então, os mapas já te dão a dica de onde é que você busca a causa da seca, né? Eu vou representar de maneira muito esquemática aqui a América do Sul, que está aparecendo aí na questão da prova de 2 maneiras. Aqui está a Cordilheira dos Andes, então a Cordilheira dos Andes corta, e todos esses movimentos, isso está escrito aí no texto de terceiro, está acontecendo a leste da Cordilheira dos Andes. Então a gente tem basicamente aqui uma zona de convergência do Atlântico Sul. Uma zona de convergência é uma zona de baixa pressão, porque
se é uma convergência, para ela estão se encaminhando várias coisas. E aí no mapa você tem o que é que está se caminhando, o que está se movimentando em direção a essa zona. A gente tem basicamente umidade que sai aqui da Amazônia e que normalmente faz esse movimento em direção ao sudeste. A gente tem um movimento que vem aqui do Atlântico de correntes bastante úmidas e que também convergem para essa área no verão. Isso aqui é a situação normal, né? A situação que acontece todos os anos. E a gente tem aqui a frente fria. Essa frente fria é formada aqui nas áreas polares e caminha também em direção ao sudeste. Então, quando você tem ar quente e úmido caminhando para cá, ar úmido e quente caminhando para cá, e uma frente fria, isso significa que você vai ter o encontro de frentes frias com massas de ar quente. Então, vai provocar bastante chuva, que são essas chuvas convectivas, essas chuvas de verão que a gente vê se formando no céu. Tem uma massa de ar quente, o ar quente sobe, a massa de ar frio fica por baixo, aí eventualmente tem um calor excepcional, e aí essa massa de ar quente quando sobe, condensa o vapor de água e ele precipita, chove bastante, pode até chegar a chover granizo nessas chuvas de verão. Essa é a situação normal, aqui a gente tem um centro de baixa pressão e para ele estão convergindo coisas. Na outra representação que aparece aí no texto da prova, a gente já tem aqui representado um centro de alta pressão. Isso está dado na prova. Então, a legenda diz, A representa o centro da anomalia de alta pressão atmosférica. Então, já se está dando para você de bandeja a informação de que aqui a gente tem um centro de alta pressão. E o centro de alta pressão, ele faz exatamente o contrário do centro de baixa pressão, né? Ele expele umidade. Ele manda a umidade para longe. Então, você tem, chegando aqui, ventos úmidos da Amazônia, ventos úmidos que vêm do Atlântico e uma frente fria chegando aqui. Só que esse centro de alta pressão está jogando essa umidade para longe. Isso significa que a chuva não está se formando aqui. Porque esse centro de alta pressão, que é essa anomalia do verão de 2014, está impedindo que a chuva se forme. Isso é a causa da seca. Então, percebam que vocês não precisavam conhecer, por exemplo, a massa equatorial continental, não precisava se lembrar de todas essas informações. Precisava interpretar os dois mapas, porque a resposta estava no mapa e na legenda que foi dada para o mapa. Agora a gente vai lá nas alternativas para observar. Vamos ver se vocês conseguem aí encontrar, mas eu vou comentar cada uma delas, porque eu imagino que isso também ajude no estudo, né? Então, na letra A, a gente tem a seguinte possibilidade. Constituição de frentes quentes barrando as chuvas convectivas. Isso é exatamente o oposto do que seria a atuação da frente quente, né? Como eu disse, se você tem uma frente quente chegando e tem uma frente fria, por exemplo, que está aqui ou se movimentando ou que está estacionária, no encontro da frente fria com a frente quente sobe porque o ar quente é mais leve, e aí esse vapor de água se condensa e chove. Então, sempre à frente da frente quente, a gente tem chuvas convectivas, porque à medida em que ela encontra essas temperaturas mais baixas e sobe, causa chuva. Não tem como a constituição de frente quente barrar a chuva convectiva se é a frente quente que traz, que vai se movimentando, levando chuva por onde ela está passando. Então, essa não é a resposta. B, formação de anticiclone impedindo a entrada de umidade. Essa é a resposta. Mas vocês podem estar pensando assim, que pegadinha, né? Porque não se falou em nada de anticiclone, se falou em alta pressão. Inclusive, foi dada a informação de que aqui tem um centro de alta pressão. O pulo aqui é que esse centro de alta pressão também é chamado, de anticiclone. Vejam que, mesmo que você tivesse interpretado o mapa, precisava ter um pouquinho de repertório sobre dinâmicas climatológicas para chegar à resposta. Ou pode estar fazendo o que eu estou fazendo, que é ir eliminando as respostas que não estão corretas, né? E as respostas que não estão corretas, elas estão bastante incorretas, dá para fazer essa estratégia também. A letra C, por exemplo, diz presença de nebulosidade na região da cordilheira.
Porque neste segundo mapa que foi colocado na prova, a gente tem a formação de centros de baixa pressão bem aqui na base da cordilheira. Acontece que esse centro de baixa pressão, ou seja, essa nebulosidade formada aqui, ela também foi causada pelo centro de alta pressão aqui. Ou seja, tudo isso daqui, tanto a seca aqui quanto a nebulosidade deslocada para essa área da cordilheira, são consequências, são efeitos da ação desse centro de alta pressão. Não pode ser a causa desse centro, se é o efeito desse centro. Então, aqui bastava interpretar melhor as informações cartográficas que estão na questão, né? Na letra D, avanço de massas polares para o continente. Gente, essa precisa mesmo olhar para o mapa. Vamos voltar lá na tela do mapa, vou colocar de novo aqui para vocês. Observem lá, agora que vocês olharam para o mapa, já sabem achar aí a frente fria, achem aí na parte ao sul do mapa, que está em marrom. Quando você olha para a frente fria, nos dois casos, nos dois mapas, tem uma setinha indicando a direção. Então, lá no mapa verão normal, essa setinha está caminhando para a zona de convergência do Atlântico Sul, a ZEAS. Olha lá no verão de 2014, a setinha dessa frente fria já está caminhando para o oceano. Porque como tem um centro de alta pressão ali barrando a chegada de nebulosidade, expelindo a umidade, e não consegue se formar a umidade ali, essa frente fria já está se deslocando para o oceano. Então, na letra D, quando eles dizem que tem um avanço de massa polar para o continente, bastava ler o mapa para observar que o sentido, né, o deslocamento já estava acontecendo para o oceano. Então, isso não é correto e não é a causa da seca, é uma consequência, né? E baixa pressão atmosférica no litoral. Esse também, vamos voltar lá no desenho para vocês verem que essas representações que aparecem na prova costumam ser fontes de informação significativa para responder a questão. Porque se você tem um A bem em cima do litoral, a letra A está bem em cima do litoral, bem na costa brasileira, na costa do Sudeste. E lá na legenda está escrito que ela representa alta pressão atmosférica. Então, não pode ser baixa pressão. Não pode ter uma área de baixa pressão ali no litoral que está causando a seca, se a gente está vendo lá na representação que se trata de uma área de alta pressão. Então, a resposta correta é a resposta B. B de bola. Temos dúvidas? Não, por enquanto não. A segunda questão também é sobre dinâmica atmosférica, mas eu trouxe para mostrar para vocês um exemplo que é exatamente contrário à da primeira questão. Se na primeira questão você, mesmo sem saber sobre climatologia de forma muito avançada, você conseguia eliminar as respostas, fazendo uma interpretação cuidadosa dos mapas, nessa segunda questão, o mapa é quase um enfeite. Ele não tem informação relevante para você chegar à resposta. Então, isso também acontece. Por isso, eu vou, de novo, insistir na estratégia que eu sempre uso para mim e uso com os meus alunos, de a gente começar pelo enunciado. Porque imagina que se você gasta um tempo enorme lendo este mapa, fazendo conjecturas, e depois você vai descobrir que esse mapa não ajuda em nada, né? Porque você não sabe o que a questão está sendo, o que está sendo cobrado nessa questão. Então, vamos para o enunciado, ele diz o seguinte. No hemisfério sul, a sequência latitudinal dos desertos, representada na imagem, sofre uma interrupção no Brasil devido à seguinte razão. Então, o mapa só serve para mostrar a sequência latitudinal dos desertos. Claro, se você, pelos termos sequência latitudinal dos desertos, não souber do que está se falando, é óbvio que este mapa vai te ajudar um pouco a localizar no seu repertório de informações algo que possa te ajudar a resolver. Mas, diferentemente da primeira questão, em que a gente tinha nos mapas boa parte das respostas, neste não. Neste a gente não vai encontrar neste mapa respostas significativas. Ele pergunta, a questão pergunta, por que é que no Brasil, na sequência de desertos, não temos um deserto? É isso que se quer saber, né? Então, vamos lá olhar o que é essa sequência latitudinal de desertos. Então, basicamente, a gente tem
Um pouco ao norte do Trópico de Câncer, mais ou menos latitudinal, embora estes desertos não sejam explicados apenas pela latitude. Eu penso que isso é uma coisa que vocês precisam anotar aí, para depois estudar um pouquinho mais a fundo o que é que causa desertos. Porque o deserto do Atacama, por exemplo, ele também é muito seco pelo fato de que se tem um ar muito seco soprando do Pacífico. É o mesmo fenômeno que reverbera em peixes, em determinados tipos de peixe, uma pesca muito profunda, muito abundante na costa do Peru, vocês já devem ter visto isso na escola. E esse outro deserto, um pouco mais a leste dos Andes, ele também tem um impacto do fato de que os Andes seguram boa parte das massas de ar úmidas que chegam. Então, são desertos que a gente chama de deserto de sotavento. Mas a gente tem, de fato, uma quantidade expressiva de desertos que se formam nessa faixa aí, entre 30 graus norte e 30 graus sul. E a pergunta é, por que que no trecho brasileiro, que está aí sobre a linha do 30 graus sul, desse paralelo, que é o paralelo que está bem ao sul do Trópico de Capricórnio, por que que a gente não tem deserto? Essa é a pergunta da questão. E o mapa não responde essa pergunta, tá? A gente precisa retomar, eu vou trocar aqui o... Eu vou trocar o papel, mas a gente vai voltar um pouco nesse anterior, porque essas questões têm assuntos bastante interligados. Mas a gente precisa retomar a circulação geral da atmosfera para poder responder essa questão. Se a gente imagina, então, que aqui está a superfície da Terra e aqui a gente está no Equador, então 0 graus no Equador. Essa é a área, toda essa área é a que tem a incidência mais forte da radiação solar. Ela nem sempre está ortogonal, como eu disse, nos equinócios sim, está exatamente sobre a linha do Equador, mas aí vai se movimentando ao longo do ano, o que dá as estações do ano. Essa área é muito quente e essa área coincide com uma vasta superfície de oceano, então também é bastante úmida. Aqui se forma o que a gente chama de centro de baixa pressão. Por isso que eu disse que está muito interligado à primeira questão, né? Porque a gente, de novo, vai trabalhar com alta e baixa pressão. Baixa pressão significa convergência. Então, tem calor e umidade convergindo para essa área. O ar quente, ele sobe, ele é leve, ele sobe. Só que quando ele sobe, perdão, já me adiantei, chove, né? Porque o vapor d'água se condensa. Então, essa área equatorial também é uma área de chuvas intensas. Não é coincidência que as florestas mais expressivas que a gente tem estão nessa faixa equatorial, são chamadas de florestas pluviais, por conta disso. O ar quente sobe, isso é bem relevante de a gente pensar aqui para pensar nos desertos, só que quando vai chegando nas camadas mais superiores da atmosfera, esse ar quente já está seco, porque a umidade já se transformou em chuva nessa área. A gente tem uma zona aqui de divergência, então esse ar é expelido para lá e para cá. Então a gente está pensando aqui na superfície do planeta, né? Nunca percam essa perspectiva. A gente está falando aqui de baixa atmosfera e alta atmosfera. Só que também isso está acontecendo em outra área aqui, que é o 60 graus. Eu estou trabalhando só com o hemisfério sul. E aí, aqui a gente tem uma outra área de convergência. E esse ar quente, ele desce. E ele vai contribuir para a formação de uma área de alta pressão aqui. Só que lembrando, esse ar quente já está sem umidade. E isso acontece aproximadamente na latitude 30 graus sul e se repete aqui para o norte, para o hemisfério norte, exatamente da mesma forma. Então, nessa latitude, e nós no Brasil temos um trecho do nosso território que passa nessa latitude, a gente tem a formação de uma célula de alta pressão, que está expelindo umidade, que, portanto, o ar está recebeu ar quente, mas está seco. Aí eu vou voltar na anotação anterior, por isso que ela foi tão relevante, porque essa área de alta pressão que deveria acontecer aqui no território brasileiro formaria um deserto. Mas aí a gente precisa voltar aqui nesse desenho para lembrar que essa área de alta pressão que deveria se formar, na verdade, ela é uma anomalia aqui
na nossa região, na região sudeste, estado de São Paulo, Paraná, Minas Gerais. Tanto que foi tema da questão anterior. Aqui a gente não tem normalmente, a não ser em situações de anomalia, uma área de alta pressão, porque aqui a gente tem a convergência de ventos que vêm da Amazônia, de massas de ar úmidas do oceano, e a gente tem massas polares que também chegam por aqui frias, e que dão esse encontro com massa quente e ocasionam chuvas, bastante chuva durante o verão, inclusive. A gente tem esse período seco que nós estamos agora, mas a gente tem um verão bastante chuvoso. Isso significa que a gente não tem deserto aqui, porque a gente tem essa situação desses fenômenos. Especialmente, a gente tem a interiorização da umidade feita pela Amazônia, porque o Equador está aqui ao norte. Então, tem uma vasta área da Amazônia que já não está mais sob a atuação desse clima equatorial. Mas a floresta interioriza a umidade. Então, regiões, por exemplo, do Acre, do Mato Grosso, poderiam ser bastante mais secas, e tem sido à medida em que a gente desmata a floresta, por conta disso, porque sem a floresta a gente não tem essa umidade entrando, né, adentrando aqui no interior da América do Sul. Isso significa, então, que em vez de nós estarmos sob a atuação de uma área de alta pressão, como por exemplo lá no Chile, nós estamos numa área de convergência de ventos úmidos que vêm da floresta amazônica, a massa equatorial continental, mas também do oceano, e que encontram essa frente fria ocasionando as chuvas. Vamos lá para as alternativas, e vocês vão ver que não vai ser difícil para vocês encontrarem a alternativa correta. Agora, de posse dessas informações, né? Não porque a questão tenha dado para vocês muitas informações relevantes. Vamos olhar aí para a resposta A. Existência de superfícies de intensa refletividade. Não é o caso dessa região, porque essa região sudeste, sudeste, sul, toda essa região central do Brasil, aí, ao sul do centro-oeste, é uma área de ocorrência de floresta tropical. É que a gente retirou uma parte muito expressiva dessa floresta, e aí então hoje a gente tem, por exemplo, nas áreas urbanas, essa intensa refletividade. Mas isso é em escala regional. Isso não é suficiente para, por exemplo, desertificar toda essa região. Pelo menos a gente não tem indícios até agora. Então, não é a existência de superfícies de intensa refletividade que estaria nos livrando de sermos desertos. Seria exatamente o contrário, né? O risco é exatamente o contrário, de a gente retirar a floresta e de a gente começar a receber esse ar seco e começar a ter cada vez mais anomalias como aquela da questão anterior. Então, agora, para explicar por que nós não temos, nessa sequência latitudinal de desertos, a gente não tem deserto nessa área do Brasil, essa não é a resposta correta. B, preponderância de altas pressões atmosféricas. Se um lugar tem preponderância de altas pressões atmosféricas, isso significa que ele tem um clima seco, porque a umidade vai ser toda expelida. Então, essa resposta B seria por que temos desertos na sequência latitudinal de desertos? Seria a resposta correta. Mas aqui a pergunta é exatamente outra. É por que não temos no trecho brasileiro desertos? Então, não é por preponderância de alta pressão, é exatamente o contrário, que é a resposta C, influência de umidade das áreas florestais. Não é a única explicação, mas é a mais significativa, e dessas respostas é a única que explica. Então, como a gente está numa área que recebe umidade da floresta amazônica, a gente tem convergência de umidade para cá e a formação de chuvas. Depois D, predomínio de correntes marinhas frias. Para eliminar essa, a gente precisaria conhecer um pouco aqui dessa região, porque nós estamos exatamente no ponto do litoral brasileiro em que a gente tem a convergência de correntes quentes, que vêm do norte, e correntes frias, que vêm das áreas polares. Então, a gente não tem predomínio de correntes marinhas frias, a gente tem exatamente esse encontro. E essas correntes marinhas, elas aquecem o ar, então a gente também tem encontro de massas de ar quente e frias. Isso ocasiona chuva, não deserto. E a letra E, ausência de massas de ar continentais. Para eliminar essa questão, eu acho, inclusive, que um aluno preparado para responder a prova poderia ficar em dúvida aí entre a C e a I. Porque a ausência, de fato, se a gente tivesse ausência de massa de ar continental,
Talvez nesse equilíbrio aí a gente pudesse, porque vocês aprendem que a massa de ar continental ela é quente e ela é seca. Acontece que a nossa massa de ar continental mais preponderante na América do Sul, ela é úmida, que é a massa equatorial continental. Então, precisava, de qualquer forma, precisava ter essa informação de que a umidade da Amazônia influencia nas chuvas aqui na região do Sudeste e Sul do país. Esse, assim, é o ponto mais importante dessa questão, que eu gostaria muito que vocês anotassem aí. Tem algumas reportagens de jornais, talvez vocês conheçam, que usam a expressão rios voadores. Eu não gosto muito do termo, ele quase que não cai no Enem, vocês podem perceber, mas o conteúdo que está por trás desse termo é muito útil e explica bastante bem como é que essa umidade amazônica influencia aqui no clima que a gente tem no Sudeste. Temos questões? Dúvidas? Não? Gente, espero que esteja tudo claro e não que esteja tudo nebuloso por aí, hein? Vamos para a terceira questão. Vamos lá no enunciado que diz: a preservação da cobertura vegetal interfere no processo mencionado lá no texto, contribuindo para a... Então, o que a gente tem que descobrir aí no texto de terceiro? A vegetação interfere no processo que está explicado no texto. A gente precisa saber que processo é esse. Quando a vegetação interfere neste processo, ela contribui para alguma coisa, que são as alternativas. Então, a gente vai lá no texto tentar descobrir qual é o processo sobre o qual a vegetação interfere. E aí o texto diz o seguinte: as águas das precipitações atmosféricas sobre os continentes nas regiões não geladas podem tomar 3 caminhos: evaporação imediata, infiltração ou escoamento. A relação entre essas 3 possibilidades, assim como das suas respectivas intensidades quando ocorrem em conjunto, o que é mais frequente, depende de vários fatores, tais como clima, morfologia do terreno, cobertura vegetal e constituição litológica. Tem várias coisas aí interferindo na evaporação imediata, na infiltração e no escoamento, quando há chuva. Precipitação atmosférica pode ser, anotem aí, porque isso sempre causa muito ruído, porque nós no Brasil temos basicamente chuva, então a gente usa o termo chuva, mas precipitação é toda a forma de água que cai de altas camadas da atmosfera. E aí pode ter gelo, pode ter neve e pode ter água líquida, que é a chuva, né? Como para a gente, basicamente, é chuva, a gente sempre chama de chuva. Mas os textos técnicos, eles chamam de precipitação. Ele está falando disso. Quando chove sobre o continente, ele está falando de áreas não geladas, então ele está falando de domínio temperado e tropical. A água pode tomar 3 caminhos: evaporação imediata, infiltração ou escoamento. E aí, tem várias coisas que interferem nisso, ele está perguntando qual é o papel da vegetação. É só isso. Vamos imaginar uma vertente aqui. Uma vertente razoavelmente inclinada, que é mais fácil de explicar. E aqui no fundo do vale, um rio, né? Então a gente imagina que choveu. Sobre essa área. A pergunta é, se essa área tiver vegetação ou não tiver vegetação, o caminho da água vai ser diferente? A vegetação influencia no tipo de caminho que essa água vai ter? E aí o texto já está dizendo quais são os caminhos que essa água vai ter. Ele diz que essa água da chuva pode ter uma evaporação imediata, então ele não está falando da evaporação do solo. Ele está falando, por exemplo, quando é verão e cai uma chuva muito forte e 10 minutos depois alguém chega e duvida que choveu, porque já não tem nenhum vestígio de nada encharcado, nem solo, nem cimento, nem concreto, porque uma parte expressiva dessa água escoou, mas uma parte dessa água já evaporou. Então, essa é a evaporação imediata. Depois ele está dizendo que pode ter uma infiltração no solo, e pode ter o escoamento. O escoamento superficial. O escoamento superficial é o principal tributário dos rios. Os rios também podem ser alimentados por água subterrânea, que
forma aí uma mina d'água. Quem já viu uma mina d'água no início de um rio, sabe que aquela água estava brotando mesmo do solo. É uma camada de uma zona saturada do solo que forma um reservatório de água, e aí em algum momento isso pode escapar. Mas o escoamento superficial é o principal destino dessa... é o principal tributário, né, o que contribui mais para os rios. Qual que é o papel da vegetação? Eu vou marcar dois principais. A vegetação é muito importante nesse processo, mas os dois principais que essa questão tá levantando são que, se você tem uma planta aqui, essa planta faz basicamente duas coisas. Ela facilita a infiltração. A raiz da planta é bem importante nisso, em facilitar a infiltração da água no solo. Então, mais água vai infiltrar no solo se houver vegetação. E a segunda, que é muito, muito, muito importante, é que tanto as plantas rasteiras como essa que eu desenhei, como as árvores principalmente, elas apoiam a água, elas absorvem o impacto da água da chuva, então impedem aquilo que a gente chama de splash, que é quando a chuva cai nessa área do terreno. Então imagina que aqui está o terreno e aqui está a gota de água, assim. E a gota de água bate no solo e todos esses grãos que estavam aqui meio soltos, que não tinham muita coesão, eles vão ser arremessados para outra área, soltos. E aí quando a chuva escoa, ela leva esses grãos soltos para a parte mais funda do vale, em geral vai assorear aqui os rios. Se você tem a vegetação, em vez de essa gota de chuva atingir diretamente o solo, ela vai atingir a folha, ela vai atingir o caule. Então, se a chuva está caindo aqui, mesmo numa gramínea, a folha da planta está recebendo esse impacto em vez de o solo estar recebendo. Então, o impacto é menor, ele é amenizado. Numa floresta, como a floresta amazônica, que tem as árvores com copas que estão completamente entrelaçadas umas às outras, pode acontecer de chover e quem está caminhando por baixo das árvores ouvir o barulho da chuva, mas não perceber a chuva, porque leva tempo até que essa água penetre pelas folhas e chegue até o solo. Então, essa água chega até o solo com uma força menor. Isso significa que vai ter menos erosão. Por erosão, a gente está entendendo que é esse solo se desfazer, essas partículas perderem coesão e começarem a circular soltas como sedimentos, mas também o transporte. O fato de que esses grãos soltos aqui, que já não tem mais coesão, podem ser mais facilmente levados pela água para se depositar na parte mais funda do relevo. Com base nessas informações, vamos lá para as alternativas, ver se vocês encontram aí uma alternativa que explica qual é o papel da vegetação no caminho que a água da chuva faz quando encontra a superfície do planeta. Na letra A, a gente tem decomposição do relevo. Por decomposição, eu estou entendendo que o elaborador da questão quis dizer modelagem do relevo. Mas quem interfere na modelagem do relevo são os agentes de intemperismo e transporte. Que a água, o gelo, o vento, a vegetação não tem papel nisso. Letra B, redução da evapotranspiração. Vamos imaginar que tem bastante planta aqui transpirando, tá? Bastante, bastante, bastante. Não só rasteiras, como arbustivas e arbóreas. Todas essas plantas estão transpirando. Então, você não vai ter redução de evapotranspiração quando você tem plantas. Quando você tem plantas, você tem aumento de evapotranspiração. Quem faz a evaporação, nesse caso da evapotranspiração, é o solo. Porque o solo, à medida em que tem a incidência de radiação, ele perde água para a atmosfera. Então, por isso que o processo chama evapotranspiração. É a transpiração da planta e a evaporação de água do solo. Quanto mais vegetação, mais evapotranspiração a gente tem, não redução. Letra C, que a essa altura vocês já sabem que é a correta, eu imagino, contenção do processo de erosão, que é toda essa explicação que eu dei. De fato, a gente tem, com a presença da vegetação, menos sedimento sendo formado,
Então, isso é um grande ganho para o solo. Se vocês já viram solos muito erodidos, sabem que plantar a vegetação é o primeiro passo para você começar a conter. Às vezes não é suficiente, às vezes precisa de mais intervenção, mas é um primeiro passo para conter a perda de solo, seria você plantar uma vegetação permanente, mas também ajuda na infiltração, então tem menos escoamento de água para o rio, que é exatamente o tema da próxima questão, então guardem isso aí. E a letra D, desaceleração do intemperismo químico. O intemperismo químico se dá quando a água encontra a rocha, a vegetação não tem um papel direto nisso, mas se a gente pensar num papel indireto da planta, a gente pode pensar que algumas raízes de planta, elas se penetram nas fissuras de rocha e ajudam a abrir mais, que é uma espécie de intemperismo físico, assim, mecânico, né? E daí a gente poderia dizer que algumas plantas até ajudam a acelerar o intemperismo químico. Não porque atuem no intemperismo, ok? Mas porque facilita o contato da água com a rocha. E quanto mais contato da água com a rocha, mais intemperismo químicos tem. Então, essa resposta não faz sentido. E a letra E, deposição de sedimentos no solo. Preservar a cobertura vegetal significa ter menos sedimento. Então, primeiro que a vegetação não atua sob deposição. Quem atua sob deposição são os agentes de transporte, né? Água, vento, enfim, neve, todo tipo de movimento de solo e rocha. Então, a gente não tem uma atuação da vegetação sobre a deposição, mas a gente pode pensar que indiretamente ajuda a diminuir esses depósitos de sedimento, porque com a presença da vegetação você tem menos sedimento sendo criado. Então, a resposta aqui da questão é a C. E aí nós vamos para a última questão de hoje, que é a mais geográfica, na minha visão. Ela traz como texto de terceiro esse gráfico. Nós vamos lá para o enunciado, porque, de novo, insisto, a gente não vai ler o texto de terceiro sem saber o que está sendo pedido, né? Então, no enunciado está escrito: a dinâmica hidrológica expressa no gráfico demonstra que o processo de urbanização promove a gente tem que descobrir o que o processo de urbanização promove numa dinâmica hidrológica que está expressa lá no gráfico. Eu já queria dizer para vocês uma coisa de antemão. Essa questão foi feita em cima... O original dessa questão, o gráfico original dessa questão era de uma área de ciências naturais, foi tirada de um livro da Espanha. E em ciências naturais, eles fazem essa associação entre urbanização e impermeabilização do solo. Então, eles chamam área urbanizada, seria uma área onde tem muita construção e, obviamente, tem muito solo impermeável à água, porque foi retirada a vegetação. Nós, na geografia, trabalhamos com uma ideia mais ampla de urbanização, e isso pode trazer confusões para vocês, porque urbanização é o processo que uma sociedade vive em que mais e mais pessoas estão vivendo na cidade. Então, precisa ter cuidado aí com o termo, porque o termo foi emprestado das ciências naturais, né? Então, ele está aí um pouco emprestado. Eles não estão falando de muitas pessoas morando na cidade. Eles estão falando de construções, de asfaltamento, de concretar, de usar muitos elementos que são impermeáveis à passagem da água. É isso que a gente vai lá no gráfico tentar descobrir. O que está promovendo o processo de impermeabilização dos solos. E aí a gente tem um gráfico que eu vou desmembrar aqui para vocês, para ajudar a entender melhor. Ele tem um eixo Y que está marcando a vazão. E ele tem um eixo X que está marcando as horas. Essas barras que estão mostrando a precipitação, elas não são tão relevantes. E eu acho, na minha visão, elas estão atrapalhando a leitura do gráfico. Muita gente se atrapalhou tentando ler, interpretar aí a precipitação. Mas esse gráfico é um gráfico em que a gente tem duas informações que são as mais relevantes para a gente. É vazão e horas. A vazão, o gráfico não mostra, mas no original a gente consegue ver que está em metros cúbicos por segundo, porque essa é a ideia de vazão. Isso também acho que foi uma coisa que causou confusão, e essa questão acabou sendo muito difícil para muitos alunos no período em que ela foi utilizada.
o que você tinha que ler? Você tinha que ler a informação da vazão e a informação das horas, em duas situações específicas. Esse gráfico é o gráfico de um rio espanhol, eu até anotei o nome, Rio Palomar. Eles fizeram o seguinte experimento, eles pegaram o mesmo período de chuva, em duas situações diferentes. Uma situação em que a bacia tinha bastante área verde ainda, preservada, bastante vegetação, e depois, um período depois, eles repetiram o experimento, já com uma área da bacia hidrográfica desse rio muito ocupada por construções, ou seja, muito urbanizada, nesse sentido aí que as ciências naturais usa. E aí, eles criaram dois gráficos para mostrar como é que se comportou a vazão do rio. O gráfico mais importante é o que mostra como é que se comportou o rio depois de ter uma parte expressiva da sua bacia urbanizada e se comportou da seguinte maneira. Tinha uma vazão de 95, que a gente pode ler no gráfico, que está lá na prova. Essas informações todas eu tirei do gráfico. E o ponto máximo dessa vazão, ou seja, o momento em que o rio tinha mais água, era 3 horas depois do início da chuva. Então, começou a chover, 3 horas depois, esse rio já tinha o valor máximo de vazão, a quantidade máxima de água, que era 95 metros cúbicos por segundo. Na segunda situação, que é a anterior, a gente tem a bacia sem a presença de cidades, então não urbanizada, nesse sentido aí de urbanização. E aí a gente tem 6 horas... é o ponto máximo, e o ponto máximo é 70 metros cúbicos por segundo. Vocês vão dizer que eu dei uma exagerada no meu desenho. Eu dei sim, mas tem uma razão didática, e além disso, vocês têm aí na tela, podem colocar aí na tela o gráfico, né? Claro que, olhando para o gráfico, essas diferenças não estão tão acentuadas quanto no meu desenho. Eu fiz de propósito para mostrar, porque essas duas informações são vitais para vocês encontrarem a resposta correta. Vamos interpretar aqui o que está acontecendo, né? A gente tem uma bacia ainda com vegetação bastante preservada. Então, começa a chover e demora 6 horas para a gente ter o ponto máximo de vazão nesse rio, o volume máximo de água, que é 70. Então, essa é a primeira situação. Anos depois, a bacia foi toda ocupada, está tudo ocupado por cidades, por construções, repetiram o mesmo experimento. Choveu uma mesma quantidade, na mesma intensidade, e a gente tem outra situação diferente. Apenas 3 horas depois, ou seja, metade do tempo, a gente tem uma vazão muito maior. Se não me engano, aí uns 20% maior. De 95 metros cúbicos por segundo. Então, duas coisas aconteceram. Nessa bacia. A primeira coisa é que a gente tem um tempo muito mais curto para a água chegar até o rio. Aqui, metade do tempo nesse experimento. Claro que em outras situações esses valores vão ser diferentes, esses valores não são fixos, esses valores são de um experimento. Mas ainda assim, metade do tempo para chegar ao volume máximo desse rio depois de uma chuva. E chegou mais água. Então a água está chegando mais rápido quando tem a cidade, e em um volume muito maior, ou seja, em mais intensidade. Essas duas coisas são vitais para a gente olhar as alternativas e encontrar a resposta correta. Vamos lá, uma por uma? Na letra A, o que o processo de urbanização promove na dinâmica hidrológica desse rio? A, redução do volume dos rios. Não, né? Acho que até a essa hora já tá óbvio para vocês que a gente teve um volume maior depois que a bacia foi urbanizada, foi impermeabilizada. Então, a gente tem mais água chegando nesse rio do que tinha antes, em valores absolutos mesmo. Aqui é 70 e aqui é 95. Então, não houve redução do volume, houve aumento do volume. B, expansão do lençol freático. O lençol freático é um nome que se dá, é um nome contestado, mas ainda assim é um nome mais do senso comum para as águas subterrâneas, para os reservatórios de água subterrânea. Se a gente teve uma água chegando muito mais rapidamente ao rio, aqui, por exemplo, o volume máximo foi atingido em 3 horas, metade do tempo, isso significa que tem menos água se infiltrando. Porque imagine, a mesma bacia, é a mesma quantidade de chuva no mesmo período, só que aqui escoou mais rápido. Se
escoa mais rápido é porque se infiltrou menos. E se tem menos água infiltrando, você não pode ter uma expansão das águas subterrâneas. Pelo contrário, se a gente começar a usar esses reservatórios de água subterrânea, a gente vai ter baixa reposição, a gente pode até acabar com o reservatório de água. Letra C, diminuição do índice de chuvas. Neste experimento, não sei se isso fica claro para todo mundo só lendo a questão, eu tive que ir atrás do original para entender um pouco o contexto desse gráfico. Então, talvez só lendo o gráfico não ficasse tão claro, mas nesse gráfico você tem duas situações marcadas, que são duas informações sobre o volume de água do rio, mas a informação da precipitação, ela não muda, ela é a mesma. Então isso significa que não tem neste experimento, neste gráfico, que é o que a questão está pedindo para vocês analisarem, uma mudança no nível de chuvas. Então não houve nem diminuição, nem aumento. Okay? A situação se manteve. Vocês poderiam pensar assim, ué, mas quanto mais construções, quanto mais áreas urbanizadas, mais áreas impermeáveis com concreto, a gente tem mudança no regime de chuva? A gente tem, em escala regional. Mas nesta questão ele está pedindo para analisar a dinâmica hidrológica que está no gráfico. Então vocês precisam se ater ao que está lá no gráfico. E lá no gráfico não mudou o índice de chuvas. Letra D. Retração do nível dos reservatórios. Esse é o tipo de pergunta que tenta verificar qual é o repertório de vocês. Porque talvez para alguns de vocês a palavra reservatório já caminha para aquífero, águas subterrâneas, lençol freático, né? E aí poderia ter uma retração do nível desses reservatórios. Mas você precisa pensar que os reservatórios, nessa maneira geral, sem especificar nada, diz respeito a todo tipo de água continental. Então, os rios também são um reservatório de água superficial. A gente não tem só reservatório de água subterrânea. Aliás, no Brasil, a gente tem especialmente o reservatório de águas que são continentais, que são superficiais, os rios e os lagos. Então, a gente não teve retração do nível dos reservatórios, pelo contrário, atingiu uma vazão muito maior. Isso significa que esse rio teve que ocupar, por exemplo, o leito menor dele, a várzea dele, para poder dar conta de fazer essa água se deslocar pelo canal do rio. E aí a letra E, que eu espero que vocês tenham conseguido chegar à resposta correta, que é ampliação do escoamento superficial. O escoamento ampliou porque a água chegou mais rápido, a gente depreende disso. E aí eu vou voltar aqui um pouquinho o desenho anterior, porque vamos pensar no raciocínio, está chovendo na mesma bacia do mesmo rio, aqui tinha vegetação, então você tem muita água infiltrando e um escoamento lento para o rio. Tirei tudo isso daqui, cimentei, coloquei um asfalto nessa vertente. A vertente está toda asfaltada, não tem infiltração e a água escoa rapidamente para o rio. Então, há uma ampliação do escoamento superficial, seja porque não tem a infiltração, mas também porque o material que está aqui, que são esses materiais cimento, concreto, alvenaria, eles não são permeáveis à água, eles tornam mais acelerado o escoamento superficial. Temos perguntas? Dúvidas? Não? Então eu vou mostrar para vocês a minha indicação de vídeos. Alguns de vocês podem ter ficado um pouco apreensivos, né? Porque a gente saiu de circulação geral da atmosfera e chegou no papel da urbanização nas dinâmicas hidrológicas. De fato, fizemos aí um longo caminho. Mas esses 3 vídeos do INPE, eles são especialmente importantes porque eles têm uma informação muito correta e eles são feitos para o público escolar. Eles não são vídeos acadêmicos ou vídeos difíceis. Eles tentam fazer uma explicação simples, começando de baixa pressão atmosférica, alta pressão. Eles explicam como se formam as massas de ar. Então, são 3 vídeos bem juntos, assim. Vocês podem assistir nessa sequência. Tenho certeza que os estudos de vocês vão ser profícuos e vão ser acelerados se vocês estudarem direitinho. São curtos os vídeos, não se preocupem, vão direto ao ponto, mas eles têm uma informação muito correta para quem quiser rever um pouco aí de circulação da atmosfera e até chegar à modelagem do relevo, que são assuntos que estão interconectados e que aparecem assim sempre no Enem, de forma contextualizada, sempre um em conexão com o outro. Dúvidas? Questões? Então eu me despeço de vocês, eu vou ficar por aqui. Espero que tenha sido uma boa aula e até a próxima.